O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, no capítulo 3, versos de 1 a 6. Lucas 3, versos de 1 a 6. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês, meus irmãos, sobre o caminho do avivamento. O caminho do avivamento. Já se passavam mais de 400 anos desde que o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, tinha levantado a sua voz para uma geração que se desviara de Deus. Agora, 400 anos depois, diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, e o contexto era de crise política. Homens perversos e maus estavam no trono, não só do império, mas da província. A religião estava em crise, o sacerdócio corrompido. Havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e estes homens eram homens recalcitrantes à voz de Deus. O cenário econômico e social era de decadência, havia grande pobreza. O cenário ao redor social era de opressão, soldados recebendo propina para não dar notícias falsas, para incriminar as pessoas, mancomunados com os cobradores de impostos, os cobradores de impostos explorando o povo. E é nessa conjuntura de opressão política, de pobreza econômica, de religiosidade falida, é que a palavra de Deus vem a João. E a ordem de Deus a João é esta: preparai o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. É como se Deus chamasse João Batista para ser um mestre de obras, na engenharia de trânsito, porque o cenário aqui é que quando os reis orientais iam visitar suas províncias mais longínquas, ele mandava os seus engenheiros de trânsito ir à frente, abrindo estradas, preparando o caminho. Se houvesse vale, tinha que ser aterrado. Se houvesse monte, tinha que ser nivelado. Se houvesse estradas sinuosas, tinham que ser endireitadas. Se tivesse algo fora do lugar, tinha que ser aplanado.
E é claro que Deus não está aqui preocupado com engenharia de trânsito. É claro que esta metáfora tem a ver com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Então eu gostaria hoje de pensar com vocês sobre o caminho do avivamento. Era o ano de 1904. O país de Gales, rendido à jogatina, à bebedeira, à prostituição, as igrejas vazias, as igrejas sem vigor espiritual, o pecado dominava, a igreja desacreditada. Quando de repente, meus irmãos, como que num furacão inesperado, o Espírito Santo de Deus foi derramado, varreu aquele país. Em 6 meses, mais de 100 mil pessoas encheram os templos. As reuniões de oração e de louvor varavam madrugadas. Os estádios de futebol ficaram vazios. Os bares e os prostíbulos fecharam as suas portas. As multidões fluíam ávidas para a casa de Deus. E um sopro de Deus varreu aquela nação. Quando Deus visita o jovem Evan Roberts, e ele se lidera este grande movimento de busca da face de Deus, e este avivamento poderoso varreu a nação. Ébrios se convertendo, ladrões se convertendo, jogadores inveterados se convertendo, pessoas confessando seus pecados, pecados mais horríveis, e uma faxina moral no país, uma limpeza na nação, e a igreja forte, fortalecida, porque Deus derramou o seu Espírito, porque o caminho do Senhor foi preparado para que Ele se manifestasse. Oh, irmãos queridos, o nosso coração deveria ficar incomodado com este tema. Às vezes nós vamos nos acostumando a uma religiosidade que vai criando crosta, grossa, calo no nosso coração. A gente não perde o hábito de vir para a igreja, de cantar, de orar, de pregar, de ler a Bíblia, de gostar das coisas de Deus. Mas aquele entusiasmo, aquele fervor, aquela chama, aquele calor, aquele brilho nos olhos, aquela busca da presença de Deus, aquela necessidade do revestimento do poder de Deus, parece que vai acabando, vai morrendo, vai diminuindo. E as brasas vão se cobrindo de cinzas, e o fogo do altar vai se apagando. Eu gostaria que hoje nós voltássemos para esse texto, para pensar algumas coisas. Primeiro, o que é ordenado aqui para nós? E o versículo 4 está escrito, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. O Senhor não vai se manifestar se tiver vales na nossa vida, se tiver montes na nossa vida, se tiver caminhos tortos na nossa vida, se tiver coisas fora do lugar na nossa vida. Preparai o caminho do Senhor. E eu gostaria que nós olhássemos aqui alguns pontos. Primeiro, quando Deus diz preparai o caminho do Senhor, ordena-nos que sejamos um meio de acesso através do qual Cristo possa se revelar. Porque às vezes a nossa vida é um obstáculo, é uma obstrução, para que o Senhor se manifeste. Às vezes a nossa vida é um entrave. Se as pessoas olharem para nós, mirarem em nós, ouvirem a nós, seguirem os nossos passos, elas não encontrarão com o Senhor, elas se desviarão dEle.
Quando você lê o livro de Atos, os crentes primitivos foram chamados daqueles que eram chamados os do caminho. 6 vezes Atos se refere aos crentes como os do caminho. São os que estão seguindo, são os que prepararam o caminho para que o Senhor se manifeste. Até aquela pobre moça endemoniada em Filipos teve que afirmar: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação. A pergunta que eu faço a você nesta manhã: você é um caminho aberto, desobstruído, claro, para que Jesus se manifeste às pessoas? Segundo, irmãos, será a nossa vida um caminho de oração triunfante? Pense nisso. Você anda com Deus? Você tem intimidade com Deus? Se as pessoas olharem para você, verão isso, a beleza de Cristo em você, alguém que tem sede de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de um avivamento na América, que aconteceu nos Estados Unidos em 1857. A nação estava em crise econômica, crise moral, crise política, crise espiritual. De repente Deus levanta um homem que não era nem pastor, nem missionário era, ele era um comerciante, mas que se tornou um missionário, no sentido de falar para os comerciantes de Nova York. Jeremias Lampier escreveu um folhetinho, distribuiu ao redor do hotel, chamou pessoas para vir orar com ele, 12:00 no hotel. Na primeira semana, algumas poucas pessoas. Em poucos meses, tinham 10.000 homens de negócio orando em Nova York por avivamento. Irmãos, o país inteiro foi incendiado. Mais de 2 milhões de pessoas convertidas. A igreja se levantou. Moody chegou a dizer que o país inteiro era uma chama de fogo. Sedentos de Deus, buscavam a face de Deus. E o avivamento chegou, alcançando um jovem chamado Ashbel Green Simonton. E ele vem para cá e planta esta igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu debaixo do signo do avivamento, da marca do avivamento. Essa é a nossa história, essa é a nossa origem. Mas penso, em terceiro lugar, será que a nossa vida é um caminho, irmãos, da plenitude do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Você anseia pelo Espírito Santo? Você deseja ser pleno do Espírito Santo? Transbordar do Espírito Santo? Você anseia conhecer os rios de água viva que fluem do seu interior? Você anseia pela suprema grandeza do poder de Deus? Você conhece o que é a riqueza insondável do Evangelho de Cristo? Você já experimentou beber desta fonte e transbordar? De tal forma que as riquezas celestiais inundem a sua alma de gozo inefável, a ponto dos maiores prazeres desta vida não seduzirem o seu coração? Não é o fato de você ser crente, ou ser presbiteriano, ou ser reformado, que automaticamente você está cheio do Espírito Santo. Quando o pastor presbiteriano John Hyde estava indo para a Índia como missionário, a bordo do navio, ele recebe um telegrama, e esse telegrama tinha uma pergunta pessoal, e a pergunta era esta: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? Ele ficou irritado, ele não entendeu. Ele amarrou todo o telegrama, botou no bolso e disse: um absurdo, eu sou missionário, estou indo para o campo missionário, me vem fazer uma pergunta dessa? Até que o Espírito Santo incomodou e disse: você está cheio do Espírito Santo? E ele voltou para o seu convés, caiu de joelhos: meu Deus, não me deixe ir para o campo missionário sem estar cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? A sua vida é um caminho de plenitude do Espírito Santo?
Mas em quarto lugar, será que a nossa vida, irmãos, é um caminho de santidade consistente? Seu namoro é puro? Seu casamento é santo? Sua mente é pura? Seus desejos são puros? Seus olhos são puros? Sua língua é santa? Você conhece e tem experimentado o que é o caminho de santidade? Preparai o caminho do Senhor. Nós não experimentaremos avivamento, irmãos, enquanto a nossa vida não for esse caminho para que o Senhor se manifeste. Eu pergunto a você nesta manhã: a santidade tem sido a maior ambição da sua vida? Quinto lugar, será que a nossa vida é um caminho de amor transcendente? Você tem amado o seu irmão como Cristo ama você? Você tem dado a sua vida pelo seu irmão? Você tem estendido a mão para o seu irmão que passa necessidade, para ajudá-lo, para socorrê-lo? Como João Batista disse aqui: quem tiver duas túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você tem perdoado, como Deus em Cristo perdoou você? Você tem servido o seu irmão? Você tem suportado o seu irmão em amor? Você tem carregado as cargas do seu irmão? A ordem de Deus foi essa: preparai o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Mas talvez você pergunte: pastor, quais são as implicações desta ordem? Preparai o caminho do Senhor. Bom, a resposta está no versículo 5. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Então vamos entender o que significa isso. Primeiro, quando você fala de vale, vale é uma depressão. Vale separa dois montes. E eu queria, porque a linguagem aqui é de topografia, é de estrada, é de caminho, mas claro que Deus está falando da nossa vida. Então vejamos, vamos falar daquilo que nós chamaríamos de depressões internas. Às vezes, irmãos, a nossa vida é um vale. Um vale. Por exemplo, mau gênio, ciúmes, amargura, ódio, rancor, frieza, falta de perdão. Às vezes seu coração é um vale de autoestima achatada, de complexo de inferioridade. Muitas vezes você vive nesse vale, com a pescoço da coleira do diabo, se arrastando pela vida, nas regiões mais baixas da vida, prisioneiro dos seus temores, das suas paixões, dos seus vícios, das suas manias, das suas idiosincrasias, num vale, num fosso, numa cova existencial. O que o texto está dizendo é o seguinte: se você quer experimentar avivamento e ver a manifestação do Senhor, esses vales vão ter que ser aterrados na sua vida. É preciso tirar esses abismos da sua alma. É preciso tirar a sua vida dessa cova existencial. Todos os montes outeiros têm que ser nivelados, todos os vales têm que ser aterrados. Vamos pensar num outro tipo de vale, as depressões que nós chamaríamos das divisões externas. Por exemplo, exclusivismo, soberba. Eu sou presbiteriano reformado. Uma coisa boa, mas cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba. Cuidado de você não achar que você está com essa bola toda. Cuidado de você não ficar com o nariz empinado, com o peito estufado, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, e a pior soberba é a soberba espiritual.
talvez nós precisássemos, irmãos, botar a boca no pó. Porque quanto mais você conhece a soberania de Deus, ou quanto mais você conhece a você mesmo, mais você tem que chorar pelos seus pecados. Às vezes é falta de amor, às vezes é disputa, às vezes é concorrência, às vezes é falta de comunhão, rixas, divisões, disputas, desarmonia, maledicência. E Deus está dizendo para a sua igreja: se você quer avivamento, esses vales têm que ser aterrados. Mas notem mais, o texto está dizendo, não só os vales têm que ser aterrados, mas os montes e outeiros têm que ser nivelados. O trator de Deus, o arado de Deus, tem que rasgar esses montes, derrubar esses montes, jogá-los por terra. E o que monte representa? Duas coisas. Primeiro, monte representa na Bíblia incredulidade. Jesus Cristo disse: se você tiver fé, você vai dizer para esse monte: sai daí, vai para lá, vai para o mar, sai desse lugar. Sabe o que é monte na nossa vida, irmão? É quando você não crê nas promessas de Deus. É quando você lê a Bíblia só com as lentes do retrovisor, do que Deus fez, e não como cantamos hoje, que Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre o mesmo. Que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, que Ele é fiel, que a sua palavra é fiel, que a sua palavra é verdadeira, que Deus promete vida abundante e dá vida abundante, que Deus promete avivamento e derrama do seu Espírito. Mas que monte? Além da incredulidade, é o monte do orgulho. O monte fala de orgulho, o orgulho fala de monte. É quando você olha o outro de cima para baixo. É quando você se sente superior. É quando você tem essa ideia que você sabe, os outros não. Irmãos, quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, quanto mais você caminha, mais você tem consciência de que não sabe e que precisa caminhar mais. Talvez o nosso grande obstáculo para um avivamento é que nós estamos como a igreja de Laodiceia, ricos, abastados e não precisamos de coisa nenhuma. Satisfeito. Está tão bom aqui. Deus está abençoando tanto Pinheiros. A igreja está avançando, a igreja está crescendo, a igreja está comprando mais terrenos, mais casas, ampliando o seu horizonte. Nós estamos distribuindo cestas básicas, nós estamos abençoados com todas as bênçãos materiais e espirituais. Está bom demais. Para que mais? E eu sei que o pastor Erival tem se incomodado com isso, eu sei que os líderes da igreja têm incomodado com isso. Nós queremos mais porque Deus tem mais para nós. Nós só estamos arranhando a superfície, Deus tem mais, e nunca nós podemos limitar a obra de Deus em nós, amados, por aquilo que nós conhecemos e por aquilo que nós experimentamos. Deus tem a suprema grandeza do seu poder, Deus tem rios de água viva, Deus tem as maravilhas insondáveis do Evangelho, Deus tem para nós plenitude do seu Espírito, nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, o orgulho sempre foi um grande obstáculo para o avanço da obra de Deus. Por causa do orgulho, Deus fez Nabucodonosor comer capim. Por causa do orgulho, Deus fulminou Herodes Agripa I. Por causa do orgulho, meus irmãos, tantas vezes nós ficamos com o caminho bloqueado para Deus se manifestar. Como é que começou o avivamento no país de Gales? Quando Evan Roberts orou a Deus e disse: meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida, meu Deus, dobra minha vida. Mas notem comigo, irmãos, em terceiro lugar, o versículo 5 ainda diz mais: os caminhos tortuosos serão retificados. E claro que caminho tortuoso está falando de falta de integridade, falta de transparência, de hipocrisia. Então vamos pensar comigo aqui. É preciso endireitar o caminho torto da mentira. Pastor, eu não sou mentiroso não. Não sei. Pense melhor. Você mente em seus pensamentos?
suas palavras, em seus atos. Você mente para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos. Você mente na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda. Você mente no seu comércio. Você mente na hora de entregar o seu dízimo. O que o texto está dizendo, irmãos, é que se estes caminhos não forem endireitados para andarmos na luz e na verdade, o avivamento não chega. Tempo de avivamento, queridos, é quando aqueles pecados que estão normais, todo mundo passa por eles, ninguém se importa com eles, é normal, todo mundo faz, é comum. Não, isso incomoda, isso entristece, isso faz chorar, isso faz quebrantar, isso faz humilhar, e é época de confissão, é época de admissão de que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Mas pense comigo, o caminho torto da hipocrisia. Às vezes nós fazemos da vida um palco, representamos um papel. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, elas sairiam escandalizadas. Às vezes nós somos como Moisés, que botou um véu na face, quando a glória já tinha ido embora, ele não precisava mais do véu, mas ele queria que as pessoas achassem que ainda tinha luz no rosto dele, a glória já era desvanecente, e ele continuou com o véu, e tantas vezes você e eu usamos esse véu. E Deus está nos dizendo: preparai o caminho do Senhor, os caminhos tortos têm que ser endireitados. Mas às vezes, vamos pensar, é preciso endireitar o caminho torto do roubo. Pastor, vai falar de roubo para a igreja? Roubo. Há crentes que roubam o dízimo de Deus. Há crentes que roubam as primícias do seu tempo para Deus. Deixam de estar na casa de Deus por causa da televisão. Deixam de vir para o culto por causa do jogo de futebol, da Fórmula 1. Roubam de Deus os talentos que Deus deu, os dons que Deus deu, enterra, não usa. E Deus está nos mostrando, irmãos, que é preciso derrubar esses castelos do diabo na nossa vida, se nós queremos que a nossa vida seja um caminho para Deus se manifestar. Mas vejam vocês ainda no finalzinho do versículo 5, e os escabrosos aplanados. O que é a palavra escabroso? A palavra escabroso é tornar as camadas descontínuas, ou aquilo que está fora do lugar. O Espírito Santo requer de nós, para que Jesus se manifeste, que nada esteja fora do lugar na nossa vida. Pensemos, vida familiar, o que está fora do lugar na sua casa? Seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos? Como é que anda a comunicação em casa? Como é que anda o diálogo em casa? Como é que anda a vida devocional em casa? Você lê a sua Bíblia? Você ora? Você adora a Deus? Vamos pensar, na igreja, tem alguma coisa fora do lugar na sua relação com a sua igreja? Você ama a sua igreja? Você é fiel à sua igreja? Você entrega fielmente seu dízimo na sua igreja? Você é generoso, ofertante na sua igreja? Você é alguém que diz: eis-me aqui, eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero colocar meus dons à disposição de Deus? O que está fora do lugar? Na sua vida social, você é uma pessoa que ama Jesus, que é o perfume de Cristo, que é testemunha de Cristo, que aproveita as oportunidades, as suas palavras são temperadas com sal? Ou você ama o mundo, é amigo do mundo, se conforma com o mundo? Talvez você possa entender, mas o que é isso? O que é esse arrependimento que eu preciso ter? João Batista explicou: é generosidade, quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem, é honestidade nos negócios, contente com o seu salário, é justiça nos relacionamentos, não dê denúncia falsa, é integridade das palavras, e ausência de ganância.
Mas agora, em último lugar, irmãos, esse texto nos mostra aquilo que é esperado. E a resposta está no versículo 6, olhem comigo: e toda a carne verá a salvação de Deus. O que é a salvação de Deus? A salvação de Deus, irmãos, não é uma emoção, a salvação de Deus é uma pessoa. Quando Simeão viu Jesus como infante, ele disse: os meus olhos viram a salvação de Deus. O que é avivamento? Não é uma ideia. Avivamento é o próprio Cristo, visto, sentido, ouvido, recebido, amado, obedecido. Então, 3 coisas são ditas aí. Primeiro, uma bênção sem limites. Toda a carne. Isso não significa todas as pessoas sem exceção, mas todas as pessoas sem acepção. Deus vai visitar com a sua salvação ricos, pobres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, homens, mulheres, pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos. Quando você pensa em avivamento, você não pensa para dentro, no seu umbigo, para a sua comunidade local. Você pensa que a obra de Deus vai alargar as suas fronteiras. Segundo, bênção inequívoca, diz o texto: toda a carne verá. Não é algo escondido, subjetivo, mas é algo factível, notório, público, verificável. Milhares se rendendo a Cristo. Oh, irmãos, como eu anseio ver isto, numa cidade como São Paulo, de 20 milhões de habitantes. Imagine vocês o Espírito Santo soprando. Pessoa lá no campo de futebol é incomodada e larga lá e corre para a igreja. Pessoa lá no bar da esquina tomando a sua pinga, ao ouvir a palavra de Deus, ou o Espírito Santo tocando em seu coração, ele larga a bebida e corre com sede de Deus. O feiticeiro, o idólatra, o devasso, o prostituto, o corrupto, todos são tocados, são tomados pelo poder do Espírito Santo e tem pressa para acertar a sua vida com Deus. Toda a carne verá. É público, é verificável, é notório. Mas mais, é uma bênção indizível. Toda a carne verá a salvação de Deus. Incrédulos, ateus, agnósticos, feiticeiros, idólatras, místicos, devassos, insensíveis, correrão para o Salvador. Eu tive a bênção de visitar, falando com o pastor Ival agora há pouco, talvez o lugar que mais marcou a minha vida, onde houve um grande avivamento, em Quassisabanto, na África do Sul. O ar era diferente. Um senso da glória de Deus, um senso do temor de Deus, da santidade de Deus ali presente. E quando aquele avivamento aconteceu, os feiticeiros iam correndo, chorando, sem que ninguém fosse falar com eles. E quando os missionários acordavam de manhã, tinha 10, 20, 30 pessoas na porta de cada um, com pressa para servir a Deus, para acertar a vida com Deus. Eu espero, amados, de ver ainda multidões e multidões trazidas pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos não só ouvir, mas receber o que Deus fez, porque Ele é imutável, pode fazer de novo. 1904, aconteceu o avivamento no país de Gales, e esse avivamento esparramou-se para outros cantos. E em 1906, 1907, um poderoso avivamento chegou na China e na Coreia. Estava em Xangai Jonathan Goforth, e Goforth estava orando por avivamento. De repente eu li um livro dizendo o seguinte: você não experimentará avivamento, a não ser que você prepare o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E ele se lembrou de algo. Tinha alguém que falava muito mal dele, e tinha mágoa no coração. Ele diz: meu Deus, mas eu fui tão humilhado, eu fui tão injustiçado. E o Espírito Santo cobrando dele: se você não preparar o caminho do Senhor, o avivamento não chega. Com muita relutância, depois de muito orar e se humilhar na presença de Deus, ele foi aquele homem, acertou os ponteiros, pediu perdão, perdoou, restaurou, curou a ferida.
E tempos depois, o avivamento chegou em Xangai com grande graça e poder. Oh, amados irmãos, eu oro a Deus para que o Senhor nos visite e nos restaure, e sopre sobre nós o seu sopro, e traga sobre nós, na nossa geração, um grande avivamento. Quando L. Stig esteve no Brasil, em 1990, fomos a Belo Horizonte para ouvi-lo. E a pergunta que nós fizemos a ele foi essa: Pastor Erlo, o senhor que experimentou um avivamento, defina para nós o que é avivamento. E ele definiu assim: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E você? Quer pedir isso para Deus hoje? Senhor, a minha vida, Senhor, quero que seja um caminho para o Senhor se manifestar. Eu queria orar com vocês. Se você anseia por isso, se você espera isso, se você crê nisso, eu queria que você se ajoelhasse, se você puder, onde você está. E nós vamos pedir que Deus, por sua graça, nos visite. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo de Deus. Que os nossos filhos, que os nossos netos, que as futuras gerações recebam um legado da nossa geração, de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja avivada pelo poder do Espírito Santo. Um tempo novo, de restauração, de refrigério, de crescimento, de conversões abundantes, de famílias restauradas. Ó Senhor bendito, amado da nossa alma, nós não queremos fechar os olhos antes de contemplar, Senhor, o que Tu já fizeste tantas vezes, em tantos lugares. Oh meu Deus, as chuvas estão sendo retidas, as torrentes não têm caído, mas nós precisamos dessa chuva, dessa visitação do Espírito Santo, dessa manifestação do nosso glorioso Redentor, trazendo sobre nós este grande avivamento espiritual. Sopra sobre nós o Teu sopro nesta manhã, Senhor, e visita a Tua igreja, e visita a Tua vinha, e restaura o vigor da Tua igreja, Senhor. Por amor do Teu nome, reaviva a Tua obra no decorrer dos anos. Nós esperamos em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti. Oh Deus, restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte, e Te daremos toda a glória, pois veremos a Tua salvação, veremos essa cidade reconhecendo que Jesus é o Senhor, e se curvando aos pés do nosso glorioso Salvador. Oramos em Cristo Jesus, o amado da nossa alma. Amém e amém.